Aliás, esse compositor, ele nasce tarde, né? Cara, eu como compositor, eu nasci assim, quase com... Se uma pessoa normal nasce com 9 meses, eu acho que eu devo ter nascido com 18 aí. Uns 18, quase não nasce o menino. É osso, cara. É a mistura de medo, né? De insegurança, de Mas porta você fechada. já fazia música, tipo, em segredo? Eu e não comecei mostrava? eu comecei a compor pro meu projeto de dupla. Eu montei uma dupla na época, chamada Ítalo e Reno. Essa dupla ficou 14 anos no ar. E eu comecei a compor pra eu gravar, né? Só que era uma coisa mais com a cara da gente mesmo, meio raiz, meio nordestino demais, que acabava que não era aquilo que o povo consumia em massa, né? Acabava sendo um segmento. Mas também. você sabia disso também, Sabia, né? sabe? Eu sempre tive essa consciência. Mas eu não compunha para os outros artistas porque eu não tinha a habilidade ainda de compor para o povo, né? Eu precisava maturar minha linguagem, eu vinha da música instrumental, então passei muito tempo ouvindo coisa rebuscada. Não O tinha, preconceito que estava dentro de não você, tinha de como eu certa compor, forma. é como eu, sei lá, tô estudando alemão e vou escrever espanhol. Não tem, é outra língua. Eu tenho que estudar espanhol para escrever espanhol. E aí eu comecei a escutar, depois que eu montei meu projeto de dupla, eu comecei a escutar música popular. E começando a escutar, eu comecei a tentar escrever músicas pra gente. As primeiras músicas eram ruinzinhas, irmão. Nossa, que músicas ruins. Era ruim de verdade. E aí, mesmo sendo um bom instrumentista, eu era um péssimo compositor. Aquela história que a gente estava falando que não é simples. Não é fazer simples, simples. não é simples. É outra profissão, né? Exatamente. E eu tive que ralar muito pra poder acertar meu primeiro hit. O intervalo entre eu começar a compor e acertar o meu primeiro hit foram 10 anos de trabalho. Mas só para eu entender, quando você fala o primeiro hit, é o Ceará Terra da Luz? Não, Tá, não. Porque tem Primeiro... dois gaps. Tem primeiro, nasce o primeiro hit. O Ceará Terra da Luz eu não considero um hit, porque ela foi uma música que tocou, o Fagner participou dela também, ela tocou, mas ainda era segmentado, não é aquela música de ampla divulgação. Não Mas aquela... aqui você sacou que você fazia isso bem. Mas eu fazia bem dentro da proposta do meu projeto. Mas Entendi. se eu tivesse que compor uma música para o Henrique e Juliano, por exemplo, eu não tinha aptidão ainda nessa época, porque a linguagem do sertanejo era outra. Aí eu compunha bem para o meu estilo. Então eu era aquele cara que escrevia para mim mesmo. Você vê como o mundo é louco, né? Eu recebi essa música, o Raimundo me mostrando, cara, é muito legal, porque a gente não se conhecia. E quando o Marcel falou de Reno Poeta, ele falou a primeira vez num jantar. Tava eu, Fernando Lobo, ele, o Marcos Sketch, a gente discutindo coisas, né? Coisa. E aí ele falou, porque você tem que conhecer esse clã, aí eu lembro do nome. Aí eu falei, cara, esse nome eu acho que eu já ouvi. Só que eu não ligava que era o Raimundo. E aí agora, quando você veio aqui, a gente se tocou. Foi igual o podcast, cara. Eu assisti teu podcast sem todo saber que era aqui. E eu não me toquei. Quando tu falou do Sofá Vermelho, eu lembro do Fagner sentado ali. No celular. No celular. Agora é muito engraçado, porque ele agora lançou um disco de bossa nova. Né? É uma figuraça, cara. Figuraça. Mas a atitude dele com a Alok foi tão legal. E do Alok com ele também, foi, né? Não, o Alok é um gentleman, né, cara? Cara, eu fiquei feliz porque ele aceitou o pedido de desculpa, né? E o Raimundo tem aquele humor dele, né, cara? Que não tem...